Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudade de cada um de vocês. E vamos começar a falar sobre a esfera globalizada. A partir de agora, em algumas aulas, eu vou fazer vou recapitular alguns assuntos que eu já abordei, mas tratando de alguns outros pontos que existem dentro desses títulos principais. Por exemplo, o que a gente vai trabalhar hoje, que é a esfera globalizada, que está dentro do conteúdo de globalização, tá bom? E aí, dentro da esfera globalizada, eu trouxe, para vocês relembrarem o que é globalização, que é o processo de integração econômica, cultural, social e política. Esse fenômeno é gerado pela necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados, principalmente se o mercado atual estiver saturado. Então, a globalização ela vai funcionar, o mundo vai funcionar em rede, interligado, todos os segmentos interligados, tanto a economia, quanto a cultura, quanto também a política. Um exemplo disso, de um mundo globalizado, é exatamente a pandemia que está ocorrendo no momento, né? Então, o mundo, por ser interligado através de quê? Dos meios de comunicação, dos meios de transporte, e principalmente agora pelo Covid-19, que ocasionou essa pandemia, foi principalmente os meios de transporte, essa facilidade em viajar de um continente para outro, que acabou ocasionando esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Tá? Então, esse é um exemplo de como funciona o mundo globalizado. Então, estamos todos interligados, países e continentes, não só em questão, como eu estou dando exemplo da Covid, mas também a questão cultural, como eu posso trazer como exemplo da questão cultural, a universalização da cultura. Como que isso acontece, tia? Um exemplo é o McDonald's, que não é uma cultura brasileira, nem africana, nem chinesa e nem de vários outros países. É uma cultura norte-americana, né? Ele foi fundado lá nos Estados Unidos e ele conseguiu uma multinacional, uma rede de multinacional, uma rede de fast food, que conseguiu disseminar pelo mundo, né? Praticamente todos os continentes, praticamente todos os países existe aí a presença do McDonald's. Então, esse é um exemplo, a Coca-Cola também é um exemplo. Então, faz com que padronize a cultura, né? Porque tanto o tomar Coca-Cola não é um hábito que foi descoberto aqui no Brasil. Então, é um hábito também trazido pela mídia, né? E esse é um exemplo, tanto o McDonald's, quanto também não só a questão de alimentos, mas questão de vestimentas, marcas de roupa, faz com que a cultura, existe uma padronização da cultura e torne a cultura interligada, tá? A questão política, o Brasil, existe uma dependência política e econômica do Brasil com alguns outros países, principalmente os Estados Unidos, que detém um poder muito grande sobre outras nações, né, pessoal? Então, como ocorre essa globalização? O produtor efetua a compra da matéria-prima de qualquer lugar no mundo, onde ela seja barata e de boa qualidade. Então, as multinacionais são um exemplo disso, tá? Então, as multinacionais, elas instalam sua fábrica onde a mão de obra é mais barata. O lugar não importa muito para onde serão vendidos os produtos. Então, as multinacionais, elas dão preferências para se instalarem, essas grandes fábricas, para se instalarem em lugares, países que possuem uma mão de obra bem mais barata, para que ele produza o determinado produto e em seguida
seja disseminada, seja exportada para outros países, tá? Então, após a fabricação do produto, o produtor distribui sua mercadoria para qualquer lugar no mundo que ele desejar, tá? Então, ele consegue a mão de obra mais barata, a questão de isenção de impostos, tudo isso é levado em consideração para a instalação de uma determinada fábrica, tá? E esse produto ele vai ser vendido bem mais caro em outros países. As inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na informática, promovem o processo de globalização. A partir da rede de telecomunicação, telefonia fixa e móvel, internet, televisão, aparelho de fax, entre outros, foi possível a difusão de informações entre as empresas e instituições financeiras, ligando os mercados do mundo. Então, a questão do mercado financeiro mundial é totalmente interligado, tá, pessoal? Então, o mercado financeiro, a questão econômica dos países, mercado, a questão de exportação e importação, são tudo interligado. Um país geralmente vai depender de outro, porque o que não produz aqui no Brasil, a gente vai ter que exportar, né? A gente vai ter que importar de outro país, né? Um exemplo que eu posso falar agora, nesse momento, são os respiradores, que o Brasil não possui tantos respiradores, ou melhor, a quantidade necessária, então eles precisam, para isso, para a gente conseguir esses respiradores, a gente precisa importar de outro país. Que país que produz? A China. Então, tem que comprar lá na China para cá. Então, existe toda uma questão do mercado interligado. Da mesma forma que a China, ela compra que tipo de produto aqui? Importa a carne bovina e também o frango, né? O Brasil é o maior exportador de frango e de carne bovina no mundo, tá? Então, esses são alguns exemplos. O que é consumo? Agora mais voltado ao foco da aula, tá? Então, quando a gente fala em globalização, a gente com certeza vai interligar, vai ter uma ligação direta com o consumo. Então, o que é consumo? Consumo é alguém adquirir, aproveitar bens, produtos para satisfazer reais necessidades. Consumimos água e alimentos para podermos sobreviver. Então, a gente pode comparar nessa questão do consumo como comprar roupa, por exemplo, que é uma atividade de consumo que é motivada por uma necessidade real, tá? Nós precisamos vestir roupas, né? Nós precisamos nos vestir para a gente viver numa sociedade que é uma sociedade que não aceita a nudez. Então, nós precisamos de roupa, por isso compramos as roupas. E também para nos agasalhar, porque o nosso corpo não suporta o frio, né? Então, outro exemplo, a gente consome energia, né? Energia elétrica, porque nós temos uma série de confortos que está relacionada à energia elétrica na nossa casa, né? E também no ambiente de trabalho, na nossa escola, em todo o nosso ambiente de convívio. Então, e hoje em dia, quase tudo que existe na sociedade, a questão de conforto, está relacionado à energia elétrica, né? Então, o consumo, ele se baseia em necessidades essenciais. Então, o homem necessita daquele bem. Então, por isso é o consumo, como a água, que para sobreviver, a gente precisa de ter água, né? A gente precisa tomar banho, tomar água, fazer o nosso alimento, o preparo do nosso alimento também precisa da água. Então, o consumo é adquirir e aproveitar bens de necessidade real, tá? Então, o que é consumismo? Então, percebam a diferença. O consumismo
Por outro lado, é o ato ou hábito de adquirir produtos em geral supérfluos, sem que haja necessidade real, de maneira muitas vezes compulsiva, gerando até mesmo problemas financeiros para que as pessoas que desviam parte do dinheiro que seria empregado para fins mais necessários para compra sem necessidade. Então, há quem chegue, pessoal, a graus extremos de consumismo, comprando várias coisas sem saber nem o que é. Então, presta atenção, vocês consomem ou são consumistas? Então, vocês praticam o consumo ou o consumismo? Tenham essa reflexão, tá? Qual a diferença? Lembra lá em cima? O consumo é a necessidade real e o consumismo é a necessidade de produto supérfluo. O que quer dizer com isso? Produtos sem necessidade, que não existe, não há necessidade real de você adquirir aquele produto. Muitas vezes, né, tão compulsivo, existe pessoas que são até diagnosticadas e é tão compulsivo que compram adquirem coisas que não sabem nem do que se trata, tá, pessoal? E não conseguem evitar que essas atitudes consumistas tão negativas, pessoas assim, eles não conseguem evitar que essas atitudes consumistas tão negativas sejam evitadas, né? Então, ela se repete cada vez mais. Então, qual a diferença do consumo e do consumismo? No consumo, a gente consome através da necessidade real, como água, os alimentos, tá? E no consumismo, a gente vai consumir. O consumista é aquele que adquire bens que não há necessidade, tá bom? Influência da mídia na vida das pessoas. Em nossa sociedade atual, o consumismo é incentivado pelas empresas, na mídia, mesmo os indivíduos passam a achar que é correto, necessário até. Muitos o entendem como um sinal de status, de riqueza, de estar antenado com as novidades no mercado. Outros consomem vorazmente para gerar uma falsa e transitória sensação de bem-estar interior, como se fosse urgente, vital, comprar algo para se sentirem em paz ou mais felizes. Então, o que a mídia acaba influenciando e incentivando, né? Então, a mídia é uma das principais meios, dos principais responsáveis pelo consumismo, quiçá o principal responsável, viu, pessoal? Porque a mídia é quem incentiva, é o meio de comunicação que incentiva. Qual é a mídia? Hoje são as televisões, são principalmente a internet. No passado, a mídia de maior influência era a televisão e o rádio. Hoje, a mídia de maior influência em questão do consumo é, com certeza, as redes sociais e a internet, né? Então, a mídia ela é responsável por incentivar qualquer indivíduo, né, a comprar. Tá? Comprar, achar que é correto e que é necessário adquirir aquele determinado produto que você nem necessita, mas a mídia ela tem um papel tão importante nessa questão do consumismo, ela faz com que você passe a acreditar que necessita de um determinado produto. Então, olha só essa imagem. Quando vocês olham essa imagem, o que vocês pensam? Olha, vejam se isso acontece com vocês também. Ela tem vários sapatos, vários até bem semelhantes, mas o closet ou o guarda-roupa dela nem cabe mais. Mas é uma pessoa compulsiva, consumista compulsiva, né, pessoal? Olha, pelo jeito a preferência dela é sapatos.
Então, olha, o consumismo tem aí uma imagem, né, da terra. Olha o consumismo, principalmente de produtos norte-americanos, tá? Que tem uma influência muito grande no mundo. Olha, o Burger King, o McDonald's, todos são produtos de grande importância no mundo, em que, lembra lá, acaba padronizando as culturas, tá? Pizza Hut, tem Internet Explorer, vários, Coca-Cola, Mickey, Disney. Então, os norte-americanos, os Estados Unidos, têm influência muito grande no mundo inteiro, tá? E consegue fazer com que padronize a cultura, não a nossa, a cultura no mundo. Olha aqui, o que a mídia acaba ocasionando, tá? Percebam que esse indivíduo pode ser vocês, né? Assistindo uma determinada propaganda, ou tá no celular vendo uma determinada propaganda, que hoje em dia, principalmente o Instagram, é um grande responsável através das blogueiras, de alguns representantes de marcas ou de empresas que incentivam, que possam promoção, que possam que possam ali a função daquele produto. Você acaba se sentindo necessidade de comprar. Eu tenho 10 tênis, mas lançou o tênis de 2021, eu tenho que ter aquele tênis, mesmo que o meu 2020 está aqui, que eu nunca usei. Então é o que acontece com a questão do consumismo, tá, pessoal? Ele vai consumir sem necessidade, tá? Então a comida chegou um restaurante novo na cidade. Que a gente pode dar exemplo aqui na nossa cidade. No ano passado, que restaurante chegou? O Chiquinho, né? A sorveteria Chiquinho, que foi bastante divulgada, principalmente nas redes sociais. Ela já é uma sorveteria que era divulgada na televisão. Então, só de você assistir, já fica com vontade de tomar aquele sorvete. Então, quando a sorveteria abriu, existe uma superlotação, né? Por um bom tempo eles tinham superlotação. Todos os dias estavam superlotados. Por quê? Por conta justamente da propaganda e da manipulação, entre aspas, que a mídia consegue fazer nas nossas mentes, tá? Então, tanto da comida, quanto do calçado, das vestimentas, do videogame mais novo que eu vou querer porque eu vi na TV. Então a mídia principal responsável por aguçar essa sensação no indivíduo, tá? Olha aqui, esse exemplo, o que a gente pode perceber, né? Uma compra desnecessária. Provavelmente todas essas sacolas aí, se tiver pode ser que tenha um produto necessário. Lembram quais são os produtos necessários e primordiais para a gente sobreviver? Então, o poder da mídia para o consumismo. As campanhas publicitárias não vendem apenas um produto, mas um estilo de vida. O indivíduo é um ser influenciado pela mídia, pois quem dita as regras da moda e os melhores aparelhos tecnológicos são as campanhas publicitárias, sem dúvida nenhuma, pessoal. Então se coloquem no lugar disso que a gente está estudando hoje. Principalmente os jovens, né? O que a mídia faz, como eu falei? A Nike, vamos dar exemplo da Nike, da Adidas, lançam tênis de valores muito altos, mas o indivíduo não se importa com o valor. Ele quer adquirir o tênis. Mesmo tendo inúmero tênis, ele quer aquele tênis. Da mesma forma, a Apple, vamos dar exemplo da Apple ou da Samsung, que lança aí o S10, o S11, e a Apple lança o iPhone X alguma coisa. Então, acaba aguçando no indivíduo, influenciando o indivíduo a adquirir aquele produto sendo necessário ou não. Então a mídia ela tem uma grande responsabilidade, acabando levando até ao indivíduo ter não só pequenos hábitos, mas a um estilo de vida determinado pela mídia, pessoal,
tá? Então, eu me visto através do que a mídia está expondo. Não é assim que muitas pessoas fazem? Vocês fazem isso? Eu visto a roupa que eu vi na novela, eu visto a roupa que eu vi no filme que é descolado. Não, essa roupa, a mídia também tem o papel de determinar o que está ultrapassado ou não. Essa roupa está ultrapassada, ela é do ano passado. Essa aqui eu não uso mais, eu tenho que usar essa, pois eu vi na novela, eu vi no filme, eu vi na blogueira usando. Então, a mídia tem um poder muito grande de manipular mentes, tá? Aí eu trouxe aí a imagem do McDonald's, que é uma das principais representantes dessa questão da padronização cultural. A Coca-Cola também, como eu falei no início. E tá, então, qual é as consequências, quais são as consequências desse consumismo exagerado, né? Se é um consumismo, ele vai ser exagerado, porque não é um consumo, lembram? Então, como eu vou adquirir muitos produtos, obviamente os produtos mais antigos, eles são obsoletos. Geralmente, pessoal, os produtos atualmente são obsoletos. O que acontece? Tem uma data determinada, uma data de validade. Olha aí, nesse lixão, tem essa TV. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essa TV que ela tá ali no lixo? Existe uma evolução fabril, né? Que fez com que as televisores evoluíssem, se tornassem cada vez mais finos, cada vez mais modernos, e fez com que os televisores antigos tornassem produtos obsoletos, tá? Produtos com data de validade. E quem colaborou com isso? Olha, os sinais digitais. Em algumas televisões dessas mais antigas não funciona de jeito nenhum, na maioria, a questão do sinal digital, obrigando o consumidor a comprar uma nova televisão mais moderna. Entendem? E não só isso, vários produtos obsoletos, produtos com data de validade, né? Você pode pegar aí um eletrodoméstico da sua mãe e a geladeira que ela teve um defeito, tinha 5 anos de uso, teve um defeito e não conseguiu mais reparar. Então, são produtos irreparáveis, os produtos da atualidade. A roupa, eu comprei uma roupa caríssima, aquela roupa ela rasgou, então o que vai acontecendo? Tudo isso que eu tô falando, vai acontecer o quê? Vai ter a grande produção de lixo, que vai ocasionar o quê? Um grande impacto ambiental. Para onde vai todo esse lixo que a gente produz, né? Para onde vai? Se o celular quebra e não tem mais reparo, ele vai pro lixo. E então eu vou fazer o quê? Comprar outro e por aí vai. Às vezes até o primeiro defeito a gente nem coloca para consertar, já quer outro aparelho de celular. E para onde vai tudo isso? Pro lixo, o que acaba ocasionando um grande impacto ambiental, tá? Aí temos também mais impacto ambiental gerado por um mundo globalizado, por essa questão do consumo também. Como as fábricas que fabricam, até redundante, esses produtos que a gente consome. Existem muitas e está crescendo cada vez mais o número de fábricas no mundo, e essas fábricas são uma das principais responsáveis pela poluição do ar. Então, mais um grande impacto ambiental. Então, o que a gente deve enxergar? Essa questão da globalização. Lembra que tem as consequências e também as vantagens? Então, como aqui a gente pode ver a questão do consumo, né? Que eu consumo o que há necessidade, e do consumismo. Esse consumismo é gerado justamente por esse mundo globalizado. Justamente por essa mídia que ela existe por conta do mundo globalizado, tá? Então, tudo isso acaba também no final gerando consequência, e quem sofre? O meio ambiente.
poluição do ar, poluição dos rios, enchentes, né? A poluição que acaba entupindo os bueiros e inúmeros impactos ambientais. Bom, agora vocês vão responder. Essa é a atividade 1, tá? Vocês vão registrar no caderno, pessoal, vão fazer cada questão bonitinha no caderno e responder. Por que consumimos? Qual é a sua relação com consumo? Lembra aí, consumo. Você se considera um consumidor consciente ou consumista? Por quê? O que diferencia o consumo do consumismo? Falei várias vezes no decorrer dessa aula. Em quais aspectos você se considera consumista? Qual é a relação entre o consumo e o meio ambiente? Quais fatores você leva em conta ao comprar determinado produto ou serviço? Atividade 2. Nessa atividade, para responder ela, vocês vão assistir o filme da National Geographic, que é A Verdade de Cada Um. Consumo. Ele está disponível no YouTube e eu vou colocar o link e vou colocar o link aqui na agenda do aluno. Vocês vão assistir o filme para depois o vídeo, para depois responder a atividade. Então, em seguida, vão responder a atividade sobre o vídeo. Bom, registrar no caderno também essa atividade, tá? Registrar as diferentes formas de relação das pessoas com o consumo em cada situação apresentada no vídeo. Em cada uma das situações apresentadas no vídeo, quais são as principais preocupações dos consumidores? 3. Quais são os perfis de consumidores apresentados no vídeo? 4. O que determina o consumo na atualidade? E 5. Existe relação entre consumo e felicidade, pessoal? Explique. 6. Relacione mídia e consumo. Então, vocês vão responder a atividade 1, vão depois assistir o vídeo o vídeo que eu vou mandar o link na agenda do aluno, que é esse vídeo da National Geographic, que eu acabei de passar aqui, que é o vídeo A Verdade de Cada Um. Então, vão enviar, tirar uma foto. Por favor, envie fotos que estejam visíveis as respostas. Então, eu preciso que a foto esteja visível. Não envie foto embaçada, que eu não consigo ler as respostas, tá? E vão me entregar no dia 18. Por que do dia 18? Porque na próxima semana vocês vão apresentar o trabalho sobre capitalismo, lembram? E socialismo. Beijo. Obrigada pela atenção. E até mais. Qualquer dúvida me chama no privado. Tchau, tchau.